Esse culto é para ti, Senhor. Nós nos colocamos aqui neste lugar. Nós reconhecemos o teu poder, a tua glória. Deus, Ele nos chama, a igreja, para um lugar de intimidade. E uma das coisas mais interessantes é que muitas das vezes Ele vai falar bem assim, vai à frente. Um dia Deus se encontra com Moisés e Moisés, ele quer ver a face de Deus. Moisés, ele quer intimidade, ele está nessa busca, ele está com fome, ele está com sede. E ele se entrega ao ambiente. E Deus fala assim, Moisés, vá à frente. E Moisés, ele começa a subir. E ele fala, olha Josué, você vai ficar aqui. Ele pede para ele pede para Arão, cuida desse povo aqui que eu vou rapidamente ali. Porque às vezes nós achamos que vai ser do nosso jeito, da nossa maneira. E ele começa a subir ao monte. Quando ele chega lá em cima, Deus não se apresenta para ele de imediato. É um dia ele buscando, é um dia, 2 dias ele buscando, 3 dias ele buscando, 4, 5, 6 dias. E Deus não se apresenta para ele, Deus não aparece para ele, o seu corpo não arrepia, ele não fica falando, pulando, chapando na presença. Não, Deus não estava ali ainda, mas Deus deu uma promessa para ele, vai, que eu vou logo atrás. Às vezes nós queremos sentir Deus do nosso jeito, da nossa maneira. Talvez você ora meia hora, se você não sente Deus, tem alguma coisa errada aqui. Eu não estou sentindo, porque eu vou falar um negócio. Você não sente Deus. Você pode sentir o poder de Deus. Mas Deus é presença é conhecimento. É só quando você conhece Ele que você entende que Ele está no lugar. Você não sente a presença é conhecimento, é relacionamento. Você pode sentir o poder, por isso que você vai em alguns lugares e você sente o poder. Mas o conhecimento é diferente. Mas quando chega no 7º dia, Deus se apresenta a Moisés. No 7º dia, 7 dias. Você não está no conforto da sua casa, não tem um micro-ondas, não tem algo para poder, não tem um fast food para trazer, senão 7 dias sem comer, porque Deus estava dizendo, se esvazia, Moisés, se esvazia que eu falarei com você. E a Bíblia diz que quando Deus ele começa a descer e se apresentar, tem muitos trovões, tem muitos relâmpagos, porque Deus também estava se esvaziando do seu poder, para poder conseguir liberar algo palpável ao ponto de Moisés conseguir compreender e entender. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Essa introdução não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas a presença dele aqui está palpável. Eu não sei como é que você se comporta nesse ambiente. Tão certo como o ar que eu respiro. Aleluia! Tão certo como a manhã. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Ele está aqui. Vamos lá. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que é. Vamos lá, não fique tímido. Tão certo como a se comporte, você está na igreja pentecostal. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Lucas 19. Podes me ouvir. Quem está com calor aí? Então ótimo, ninguém está com calor. Baixa essa porta aí também, que eu gosto de ver a cara de vocês.
E está tendo um contra-luz. Deixa a porta aqui do lado aberta, que as pessoas, se alguém precisar chegar, entendeu? O portãozinho. Agora tá melhor, agora tô vendo a cara de vocês, cara crachá. É isso, pode dar um. Amém? Deus vai te pegar aqui nessa manhã, você acredita nisso? Deus vai te pegar aqui esta manhã, você acredita nisso? Gostei demais. Primeiro culto que a gente faz aqui de manhã, eu acredito, certo? Certo? Viva o Brasil. Se não fosse o Brasil hoje, a gente não estava aqui de manhã. Amém? Glória a Deus. Lucas 19 diz assim. Todos acharam? Dá um glória a Deus para acordar alumínio. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu! Desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passava começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você já esteve perdido algum dia? Melhor, você está perdido hoje? Feche seus olhos, vamos orar agora. Coloca a mão sobre o seu coração. Vamos ser rápidos, sucintos. Hoje temos Santa Ceia. Amém? Eu preciso de vocês. Está fácil pregar, mas com vocês é mais fácil ainda. Então coloca a mão sobre o seu coração. Dá aquele aperto assim, sabe? Fala: estou aqui, Senhor. Obrigado por essa manhã. Tudo que nós precisamos resolver e vencer esses dias tem que estar no altar. Eu sou chamado para guerrear na linha de frente contra as potestades e principados. Satanás, ele sempre vai tentar te parar em alguma esfera. Ele sempre vai tentar. E quando ele conseguir te parar, ele vai te dar paz. Só que você, no mesmo modo, vai sentir um vazio, porque você está parado, você precisa voltar ao reino. Então é uma paz com tristeza, e você não precisa dessa paz com tristeza. Você precisa estar em guerra mais feliz, porque você está lutando por aquilo que Deus ele colocou no seu coração para você triunfar. Deus, nós te amamos, nós te queremos, nós bendizemos o teu nome. Traz uma palavra, Senhor, aquela palavra que destrói, aquela palavra que constrói, aquela palavra que alinha, aquela palavra que leva as pessoas ao centro da tua vontade. Fica à vontade para o Senhor ministrar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amada igreja? Vamos lá. Em qual momento da sua vida as transições, as decisões que precisam ser tomadas, elas travam você em uma área e te avançam em outra? Em qual área da sua vida você começou a crescer ao ponto de você se perder em outras? Ou em qual área da sua vida você estagnou, você parou e você se perdeu do encontro definitivo da graça do Senhor e você apenas está sobrevivendo? Hoje é aquele dia da gente pensar, Deus ele está falando de forma tão clara nesses últimos dias. Porque é os dias que nós não vamos
ter que sentir, é os dias que nós vamos ter que perseverar. Perseverar não é continuar fazendo o que você sabe, mas perseverar é você continuar crendo. Misericórdia, estou com vontade de pregar lá lá no texto de Êxodo, mas vamos continuar aqui na mensagem. Porque Deus ele fala para Moisés, vai à frente e persevera. Só que às vezes a gente acha que o nosso perseverar é fazer o que a gente sabe, como a gente sabe. Já sabemos os protocolos, já sabemos o que pregar, já sabemos o que cantar, já sabemos a hora de levantar a mão, já sabemos a hora que nos emociona. E nós se tornamos robôs, androides espirituais que quando nós não sentimos, nós se desconectamos, porque de alguma maneira eu não estou bem, de alguma maneira está tudo um caos, de alguma maneira está tudo pesado, de alguma maneira está tudo perdido, eu não tenho resultados. E nós gostamos de se mover por resultados. Nós gostamos de saber os valores, gostamos de saber o porquê das coisas. Mas eu quero falar algo para vocês essa noite. Deus, Ele fez cada um de nós com um propósito, e eu sempre vou falar sobre esse bendito propósito, aleluias. Deus, Ele te fez com um propósito específico, um propósito expressivo, um propósito necessário. Você não é a rapa do tacho, você não é um cálculo errado dos seus pais, você não é um erro do universo, não. Deus, Ele te fez para algo específico. Deus não faz nada à toa. E você é uma criação de Deus. Ele olha para todos ali, diz, esse daqui é um dos filhos do Abraão. Ele está falando para um publicano. Existia duas raças que os judeus odiavam. Qual era? Os publicanos e os samaritanos. Eles estavam na mesma classe. E quando nós paramos para dar um zoom na vida de Zaqueu, é pior ainda porque ele era um dos chefes. E quando Deus ele lança Zaqueu na terra, Deus lança Zaqueu com um propósito. Porque todo homem, toda mulher, ele é um espírito soprado de Deus na terra. Ele não é apenas um encontro sexual entre um homem e uma mulher, não. Deus soprou dentro de um ventre naquele momento. É um espírito, por isso que o espírito volta a Deus. E Deus ele lança Zaqueu com um propósito, assim como ele te lançou na terra também com um propósito. E quando Zaqueu chega à terra, os pais dele colocam o nome Zaqueu. Zaqueu significa o quê? Puro, íntegro, justo. E você vê que no meio do caminho, por isso que essa manhã eu falarei sobre algumas fases da nossa vida, sobre algumas fases da vida de Zaqueu. Necessárias as fases que nós se encontramos. Hoje para mim foi algo diferente, montar uma pregação para amanhã que eu acordei de manhã e falei, meu Deus, o que vai pregar? Porque geralmente a semente ela vem de manhã e durante o dia ela vai sendo montada, gerada. Quando chega próximo ao culto fica mais light, fácil, Sprite, vamos lá. E aí Deus ele fala sobre as fases da vida. E eu lembrei logo de Zaqueu. Falei, cara, esse cara, ele teve umas fases muito loucas. Porque simplesmente a gente fica apaixonado pelo encontro. Quando Jesus se encontra com ele na árvore. Como Zaqueu, também quero... Estou brincando, vamos lá. Não, a gente gosta desse momento. Mas antes de Zaqueu ser um homem, ainda na infância dele, ele é nascido e ele tem um propósito. E Deus sopra um nome no coração dos pais de Zaqueu. Justo, puro. Eu gostaria de falar algo para você nessa noite. Você carrega algo muito poderoso aí dentro de você. No dia que Deus te idealizou, no dia que Deus ele pensou em você, no dia que Deus ele falou, eu vou lançar essa mulher na terra, eu vou lançar esse homem na terra. Ele projetou tudo. Ele pensou nos detalhes, sim. Tem circunstâncias da vida. Sim, talvez o seu pai, sua mãe não era alguém justo, não era alguém digno. Talvez você nem os conhece, talvez você passou por várias rejeições e você foi precisando criar algumas cascas, criar algumas armaduras para você poder sobreviver. Mas essa sobrevivência fez com que você, de alguma maneira ou de outra, você saísse dos costumes. Mas naquele dia que Jesus te chamou, você também se lembrou novamente que existe algo no seu coração.
que queimava, que ardia. No dia que Ele te escolheu, você sabe que você não era mais um, teve uma palavra que te pegou. Parecia que aquele pregador sabia da tua vida, parecia que aquele culto foi feito só para você. E você ouvia, e parecia que alguém tinha contado para aquele homem o que tinha acontecido, ou para aquela mulher, e o seu coração queimava. Ardia outra vez, porque houve naquele dia um reflexo do propósito que um dia Deus fez na eternidade. Aí, na infância, a família tem uma expectativa. Este homem será um daqueles que vai mover a nação. Este homem é um daqueles que vai orar e pessoas serão curadas. Zaqueu, talvez na sua infância, ele aprendeu o Pentateuco. Talvez na sua infância, ele aprendeu sobre as Escrituras. Ele era alguém que andava com Deus. Ele era alguém que conversava com Deus. Mas chegou uma fase da vida dele, que ele trocou o propósito pela proposta. Vamos lá. Vocês estão comigo? Quantas vezes nós trocamos o propósito pela proposta? Eu lembro na minha infância, vários e vários profetas vinham e colocavam a mão, você será um pregador, você será alguém que terá uma palavra, e eu achava aquilo bonito, chorava, pulava. Mas chega um tempo que a gente começa a se machucar pela nossa imaturidade. Tem um tempo que a gente começa a esperar demais de líderes. Tem um tempo que a gente confia demais no sistema e simplesmente a gente se entrega, mas nós não nos entregamos a Deus. Porque se nós se entregássemos a Deus como nós se entregamos a alguns lugares, seria completamente diferente. Vocês estão comigo? Porque o que nos movimenta é Deus. O que fala conosco é Deus. Mas nós gostamos dos meios. Nós gostamos das formas. Nós gostamos de ser abraçados, entendidos, compreendidos. Nós gostamos de ser ouvidos. Nós gostamos de parar aos pés de alguém que nos dê atenção. E essa pessoa tem algo para poder nos falar. Isso é bom, amém, glória a Deus por isso. Mas aí, um dia eu fui frustrado, outro dia eu fui frustrado. E era tudo que eu precisava para ser quem eu não queria ser. Porque você quer ser quem Deus disse que você é? Você quer ser aquele homem do propósito que Deus escreveu um dia na eternidade? Você quer ser aquela mulher do propósito? Você quer vivenciar os planos de Deus? Ou você quer que Deus mude tudo para que você viva da forma mais sábia possível, humanamente falando e feliz? Como nos filmes de Hollywood. Como nas novelas que tem aquele final feliz e foram felizes para sempre. A nossa felicidade, ela começa quando nós se encontramos com Jesus. Está lá, e não estou falando sobre o Jesus religioso. Estou falando sobre aquele que reflete a glória dele em nós. Sobre aquele que faz com que o rio corra dentro de nós. Você quer voltar para o design do Criador, sem interferências? Você confia naquilo que Ele te projetou para você ser? Ou você tem medo? Você confia nele o suficiente? Ou você tem alguns resquícios de dúvidas? Ele trilhar um caminho para você igual ele trilhou um dia de Pedro, de Paulo, de João, ser perseguidos. Mas ser perseguidos pela causa certa, porque você naquele trabalho, que às vezes nem te paga tão bem assim, você é perseguido lá também. Mas lá você permanece por alguns míseros horas que é pago reais que é pago pela sua hora. Mas lá você permanece tudo. Mas quando fala do reino, você tem algumas restrições. Você prefere não entrar. Então você prefere ficar com a proposta. E aí começa a vir no seu coração um desejo, um anseio de ser reconhecido. Como você precisa ser reconhecido? Como você precisa provar para aquele tio seu que te rejeitou, para aquela família sua que virou as costas para você, para aquele colega de infância, para aquelas pessoas da sua rua que nunca acreditaram em você. E você agora precisa mostrar que você é alguém completo. Que você não precisa de ninguém, que você tem uma liberdade, que você vai ser sucesso, não importa o que aconteça. Aí vem um desejo, um anseio, não importa o preço, não importa o custo, você está pronto para ser sucesso. Isso começa, o que precisa ser? Tem que quebrar alguns princípios, você vai ter que sair de alguns lugares que Deus pediu para você estar. E você vai pagar o preço, você não vai estar lá naquele dia. Porque você quer mostrar que você é alguém capaz.
Zaqueu, talvez na sua infância, ele começou a almejar, ele era talvez esquecido, talvez ele era rejeitado, talvez ele era alguém que as pessoas não acreditavam nele. Aí começou a surgir propostas. Seja um publicano. Publicano era um cobrador de imposto. E imposto de quem? Imposto dos próprios irmãos. E ele aumentava ainda às vezes para poder ganhar mais dinheiro. Porque tem um momento na sua vida quando você perde o amor no coração, você liga a tecla do dane-se. E que se ferre todo mundo, porque você agora precisa ser feliz. Porque se não for você, ninguém vai ser por você. Agora você tem coragem de dizer, eu não confio em ninguém, não confio nem em mim. E você vai passar a perna em quem for preciso para você chegar lá. Não nos parâmetros violentos da sociedade, mas dentro da sua concepção emocional. Você vai deixar para trás quem for preciso. Para você ir. Para você ser feliz. Só que isso não está te fazendo feliz. Isso está te fazendo um depressivo. Vamos lá? Isso faz você correr para fontes que te deixam longe, que te deixam apático do propósito. Vocês estão comigo? Porque existe um preço para o sucesso material. Vou repetir para vocês. Existe um preço para o sucesso material. Qual preço é esse? É o preço do isolamento. É o preço do deserto. É o preço de você se sentir abandonado, esquecido. Às vezes você vai ter que precisar criar um ódio pela nação. Às vezes você vai ter que criar um problema com a família, só para você se isolar, só para você dizer que você não tem apoio, só para você poder dizer que você foi esquecido, que ninguém te compreende, que às vezes os estranhos te compreendem muito mais. Estranhos é só uma fase, vamos lá. Tem pessoas que vai ser só uma fase, e não importa quanto amor você tem por ela, um dia ela vai mudar de estado, um dia ela simplesmente não terá mais o mesmo diálogo que você. E os ciclos se encerrarão. Família é um grupo seleto que Deus escolheu para nós. Vamos lá. Família te molda. Família reflete o tanto que você ama. Família reflete o quanto Deus Ele conseguiu depositar amor no teu coração. Família vai no seu calo, família vai expor seus problemas. Família não vai ter dó quando for falar mal de você. É um campo de treinamento. É um campo que te deixa bons soldados. Existe alguém na família que ela consegue reunir todos. Existe alguém na família que ela tem maturidade para poder lidar com todas as pessoas. Essa pessoa é para ela ser mais que vencedora. Porque aquele que consegue triunfar dentro da família, ele consegue triunfar em qualquer campo ministerial, consegue triunfar em qualquer campo de empresa, consegue triunfar em qualquer campo de pessoas. Mas aquele que ele resolve se isolar, aquele que resolve abandonar os seus, aquele que, vamos lá. Você tem uma lista de oração só da tua família? De cada um. Não existe nada mais gostoso do que você riscar nomes da lista porque Deus salvou. Porque Deus restaurou. Existia um homem chamado George Miller. O homem do soluço da fé. Ele orava e Deus fazia umas coisas absurdas. Ele tinha um orfanato, ele cuidava de crianças. E um dia ele acordou e disse, olha, hoje não tem pão nenhum. Ele falou, calma. Já já Deus entra com providência. Ele vai no seu escritório, ele dobra os seus joelhos e começa a orar. E alguém vai lá e bate na porta dizendo, ei, por favor, eu preciso entregar uns pães aqui. Porque hoje o padeiro ele errou a mão e os pães ficaram um pouquinho mais corado do que o normal que atende os nossos clientes. Não passou 20 minutos, uma carroça fura o pneu na porta do orfanato dele e diz, olha, nós podemos deixar esses leites aqui, porque senão vai azedar todo. Tem um tempo. Eu lembro quando eu estava no seminário, e o pastor Larry, muitas das vezes, quando não tinha recurso, ele falava simplesmente, faça que Deus vai mandar o recurso.
E uma das histórias mais bonitas é uma vez que ele fala, olha, cava que Deus vai encher os buracos. Ele simplesmente ora e um caminhão de cimento é entregue lá e fala, olha, nós precisamos deixar esses cimentos aqui, porque eles estão próximos a endurecer. E era o cimento que precisava para poder fabricar blocos para poder vender. Vocês estão comigo? Ainda existe um poder da oração, ainda existe. Por isso que Satanás não quer que você se sinta bem quando você ajoelha e começa a orar, quando você coloca o nome dos seus familiares em oração, porque Deus, ele olha do alto, Deus, ele puxa um zoom, Deus, ele começa a mover situações para pessoas ser salvas. Eu acredito que tinha alguém que orava por Zaqueu. Deus, ele não vai se perder, um dia ele vai se encontrar contigo. Deus, aquele homem tem um chamado. Até o dia que ele começa a queimar no coração dele sobre um desejo de conhecer e descobrir quem era Jesus. Porque aquele homem, mesmo quando ele tinha conquistado tudo, mesmo quando ele estava, aparentemente bem, ele estava cheio de coisas. Talvez ele tinha dinheiro para comprar o melhor cavalo, comprar a melhor fazenda, comprar a melhor casa de Jerusalém. Mas ele estava cheio de coisas e vazio de alguém. Porque Deus tem colocado a eternidade dentro do coração de vocês. Eis que Deus tem colocado a eternidade dentro do nosso coração. E a eternidade sem Ele presente é um vazio extremo, onde que muitos precisam correr para o campo das drogas, precisam correr para o clima da adrenalina, para poder se sentir vivo. Tem pessoas que vão viver viajando de um lugar para outro, e toda vez que você parar para conversar com ela, ela vai estar vazia. Porque não é sobre você ter, não é sobre posses, não é sobre recursos, não é sobre lugares, é sobre Deus. É só Ele, não é o religioso que nós viemos aqui nesse domingo de manhã buscá-lo, não. É o Deus vivo, é o real, é aquele que te projetou, é aquele que te formou, é aquele que te criou, é aquele que te trouxe à terra com uma missão específica, com um propósito. As conquistas, elas são como pirâmides. Você vai construindo, mas quando você chega no topo, sem Deus, você sente um vazio absurdo. E nesses momentos que você vê um homem como Charlie Brown Jr. morrendo de overdose, como Emily House, como várias outras pessoas que eram pessoas com sucesso, com dons, com talentos absurdos, e não suportaram chegar no topo sem Deus. E às vezes o seu sucesso não vai ser nem um talento que você vai ser conhecido no mundo todo, pode ser uma ascensão dentro de uma empresa. Pode ser conhecido em um lugar tão pequeno que para você já é o suficiente para você se sentir vazio e solitário, porque talvez você nunca teve grandes ambições, mas o suficiente para você viver uma vida normal, e o normal sem Deus é desesperador. O normal sem Deus, ele te deixa em pânico. Aí começam as crises. Você olha no espelho e vê um rombo na sua alma. Como se estivesse faltando algo. Como se um diagnóstico médico de algo muito ruim que está para acontecer fosse muito melhor do que você não se sentir ninguém, nada, sem propósito. Vocês estão comigo? É você olhar no espelho e você se preocupar apenas com as coisas superficiais. Não estou conseguindo bater a meta de venda do mês. O que rouba a tua saúde, o que mata as tuas células. É o quê? É uma pessoa, simplesmente uma pessoa que está tirando a tua paz. Uma única pessoa está conseguindo mexer com toda a tua estrutura emocional. E você fica procurando alguma coisa para você sentir, porque tem um vazio ali, porque tem algo que está tirando a tua paz. Aí vem o extremo vazio da alma. Porque você não quer se encontrar com familiares, você está com trauma de igrejas. Aí você paga um psicólogo que muitas das vezes não é um profissional como deveria ser. Aí, só que você não se encontra. Aí o que você precisa? Um copo de bebida, um baseado, uma noitada, qualquer coisa para você poder apagar aquele vazio, mas ele não é apagado com coisas.
Coisas traz ilusões e te leva para uma fuga repentina que tem um futuro desastrador para você. Nem sei se essa palavra existe, vamos lá. Então, é necessário você entender o quê? É necessário você trazer o seu coração para o centro da vontade de Deus. Vamos lá. É necessário. É necessário você trazer a sua alma, tirar a alma de um lugar de solidão. Baixa a sua fronte, você que pode. Baixe sua cabeça em oração. Feche seus olhos. Eu te pergunto, onde você está nesse momento? O que você procura? O que você anseia? Sabe aqueles dias que você é pego no sofá, distraído? Com medo de ter medo? Porque você sabe como vêm as crises. Quando você sente seu coração acelerando, você já sabe já qual é o próximo passo. Vem um travamento. De repente, como se você perdesse a noção do espaço, do tempo. E tudo que vem é um desespero, um choro, que você nem sabe de onde veio. E às vezes ele está te visitando em lugares, como no seu trabalho, agora está imigrando às vezes até para o seu lugar de treino, de lazer. O Senhor Jesus, Ele está presente aqui nessa noite. Está dizendo, filho amado, só eu que posso entrar e cumprir e tapar todas essas brechas, esse espaço de vazio no teu coração. Não é sobre ansiolítico, não é sobre um psiquiatra, não é sobre uma viagem, não é a culpa daquela empresa, não. Simplesmente você me expulsou do seu coração. Deixa Ele te abraçar nesse momento. Deixa Ele te abraçar nesse momento. Clame a Ele, clame a Ele. Fale com Ele aí nesse momento. É só você e Ele nesse momento. Deixa Ele voltar, deixa Ele ser morada. Deixa Ele sentar à mesa com você. É nesse tempo que Ele vem. Assim como um dia Adão, ele estava fugindo. Assim como um dia Adão, ele estava entrando em algo que ele não conhecia. Ele precisou se esconder atrás daquelas árvores, porque estava próximo de Jesus chegar. O horário do encontro estava próximo. Você que pode, olha aqui para mim. Ele não queria o encontro. Tem dia que você não vai querer o encontro. Tem dias que você vai estar desejoso. Tem dia que você vai estar dizendo, Senhor, eu preciso, como eu te quero. Tem dia que você vai vir nesse culto querendo, por favor, André, toque aquela que mexe. Aquela que toca e mexe as minhas estruturas. Você vai estar querendo levantar a mão. Se ninguém querer, você vai querer pular. Você vai querer falar com Deus. Mas vai ter dias que você não vai querer estar aqui. Tem dia que se você chegar, você não vai querer. Por favor, não se apresente hoje, Deus. Deixa eu aqui na minha deprê, deixa eu aqui no meu vazio, deixa eu aqui nos meus medos, deixa eu aqui nos meus caos, deixa eu aqui. Porque você começa a ter medo até de ser vitorioso. Você tem medo de se encontrar. Aí é exatamente nesses dias que Ele vem andando na sua direção. É exatamente nesses dias, porque você sabe, não, eu preciso aqui para a gente encerrar. Eu preciso me encontrar com Ele.
Zaqueu, depois que ele tinha tudo, ele ouvia falar sobre um tal de Jesus, que ele invadia os velórios e ele ressuscitava mortos. Ele encontrava com homens em cemitérios e libertava-os. Ele encontrava com pessoas enfermas e curava. E ele sabia, não, tinha um homem que tinha uma promessa que um dia ele viria, ele seria o Cristo. E eu preciso saber se não é esse cara, eu preciso saber como é ele, como é a pele dele, como são os olhos dele, como é o cabelo dele, como ele fala. Ele vai estar em tal lugar, então eu vou me encontrar com ele. Já tive nas melhores catedrais, já tive nos melhores templos, já falei com os melhores pessoas que poderiam me ajudar na minha vida emocional, mas agora tem um tal de Jesus que ele está entrando na cidade. A Bíblia diz que ele tinha uma pequena estatura, era um homem baixo. Então ele vai curioso, um cara, ele era insistente, ele só quer saber como é aquele homem. Só para ele talvez ele ter uma autocrítica, para ele poder ter algum argumento para poder dizer, eu vi ele e não vi nada demais. Eu fui e não senti. Eu estou fazendo e nada está acontecendo. Aí ele vai lá e fala, não. Se eu falar que eu só vi e não vi, não vai funcionar para mim. Eu vou subir numa árvore. Vamos lá, vocês estão comigo? O nome disso é o nascimento de uma sede espiritual. Deus está colocando sede de novo em algumas pessoas. Deus está colocando sede novamente em algumas pessoas. Você pode até estar querendo rejeitar, mas no fundo você sabe, não, eu preciso ouvir, eu preciso saber, você às vezes está sendo pego, você não consegue assistir ainda uma pregação toda, mas você está querendo pelo menos colocar de volta alguns hinos lá naquele YouTube, algumas pregações lá. E quando ele começa a te pegar de algum jeito, de alguma maneira, você fala, não estou mais sentindo, esse pregador não fala mais como antes, porque você tem uma briga aí. A carne brigando contra o espírito. De alguma maneira esse dia você está ensaiando para poder voltar a ajoelhar, para poder orar. Vamos lá. Deus, há de outra vez. Aí você vai entender que você vai ter o bloqueio da multidão que vai estar te segurando. Vai ter uma turma dizendo, não, você não. Uma turma que olha o publicano miserável vindo no meio da multidão. Quantas pessoas vão te julgar? Quantas pessoas vão olhar para você e vai dizer, não, esse cara não. Esse daí não, esse não me engana. Não, ela não. Qualquer um, menos ela. E ele continuando andando em meio à multidão. Vamos lá. Mas tem hora que você vai ter que ter algumas estratégias para você poder romper os obstáculos. Você vai ter que perseverar. Você vai ter que permanecer. Você vai ter que segurar. Você vai ter que trabalhar a sua respiração. Você vai ter que permanecer 1, 2, 3, 7 dias como Moisés. Mas você vai ter que estar lá. Vai ser necessário. A gente vê um Zaqueu falando de Jesus. A gente vê um Zaqueu querendo saber quem é Jesus. Você vai ter que quebrar alguns orgulhos seus. Você vai ter que quebrar alguns egoísmos. Vai ter que baixar o topete. Você vai ter que se expor ridículo. Um homem rico subir em uma árvore. Um publicano subir em uma árvore para ver um homem desconhecido, o filho do seu Zé carpinteiro. Você vai ter que quebrar o orgulho. A gente não fez isso hoje ainda, então vamos fazer? Olha para 2 pessoas aí, uma de cada lado, assim se tiver, ou para frente, você vai dizer, vai ter que quebrar o orgulho. Mas insistente, chegou o tempo de quebrar o orgulho. É necessário, vamos lá, é necessário. Teve um tempo na minha vida que todo domingo eu ia lá na frente da igreja e aceitava Jesus. Meu Deus. Esse menino não aceitou Jesus semana passada. Mas eu estava com sede, eu queria. Eu precisava. Até sexta-feira o rock era maior do que Jesus para mim. No sábado, meu Deus do céu. Mas no domingo de novo eu vestia a roupa e dizia, hoje eu vou, essa semana eu vou vencer. Essa semana eu vou.
Você vai ter que quebrar o orgulho quantas vezes for necessário. Para você 10 anos depois estar podendo falar do amor dele, 15 anos depois estar podendo falar do amor dele. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena cada minuto, cada segundo. Até um dia que não foi mais eu que estava procurando ele, mas ele agora estava me procurando. Chega os dias que ele vai te procurar, ele olha, tem propósito nessa minha caminhada. Ele olha, vamos lá, vamos lá. Zaqueu! Ele, opa, esse é meu nome. Desce da figueira, agora é Jesus que está falando sobre ele. Agora é Jesus que está falando dele, agora é Jesus que está chamando o nome dele. Assim como um dia ele chamou Moisés. Assim como um dia ele falou, Saulo. O seu nome, na voz dele, é doce demais. Foi isso que um dia fez você levantar a mão na igreja. Não é porque você é bonzinho, não. Mas foi quando ele gritou seu nome naquele dia de batismo, naquele dia à tarde, naquele dia... Você nem sabe, ele chamou, ele gritou seu nome e você estremeceu. Uau! É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Jesus, como eu pude estar tanto tempo longe? E vai chegar o dia que você vai se acostumar com a ausência dele, porque você precisa de alguma maneira vencer. Você precisa de alguma maneira trocar o propósito pela proposta. Porque ele te chamar não é garantia de fidelidade da nossa parte. Vocês estão comigo? Mas a diferença é a paciência dele. Jesus, ele para de caminhar, ele quebra o protocolo. Ele olha diretamente para a árvore. Ele olha diretamente para onde Zaqueu estava. Jesus chama. Justo, puro. Jesus está chamando Zaqueu, é isso que significa. Aí o povo olha e diz, como? Ele está chamando quem? O quê? O publicano, o que passa a perna em nós, o que rouba de nós. Jesus, ele quebra protocolos. Jesus... Um coração apaixonado, Jesus, ele para tudo. Se você tiver um coração entregue, apaixonado, você não precisa... Ele para tudo, ele para as madrugadas, ele desce. Ele vem conversar com você, ele não resiste. Um coração apaixonado, um coração que o ama. Quando você diz no seu consciente, no seu subconsciente, quando você prega para o seu coração dizendo, é de Jesus que você precisa, é de Jesus que nós queremos, ele vai dizer, aquieta-te. Porque às vezes nós estamos querendo ouvir Deus e achamos que depois que nós ouvimos Deus, nós vamos ter algo para poder dizer. Às vezes Deus está te chamando apenas para poder te falar uma coisa. Aquieta-te, cala a boca, escuta, espere, aguarde. Saiba que eu sou Deus. Deus, ele quer confrontar a nossa origem. Vamos lá. Ele quer nos trazer a um lugar de redenção. Ele transforma aquela figueira em um altar. Aquela figueira onde Zaqueu está, ela muda para um altar. Porque o altar é o lugar de reconhecimento. Altar é onde que nós colocamos as nossas preces, os nossos medos, as nossas coragens. Eu tenho urgência, desce depressa. Desce, de Deus está mandando você descer de alguns lugares de orgulho que você subiu, que você estabeleceu, dizendo, isso eu não faço mais. Tem gente que diz, eu não aguento mais levantar a mão no culto e dizer que estou entregando a minha vida para Jesus. Isso eu não faço mais. Jesus está dizendo, desce depressa. Desce depressa. Faz quantas vezes forem preciso, mas faça. Esteja com o coração em paz, entregue. Escute, escute, escute. Volte ao propósito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, volte ao propósito. A jornada de Zaqueu, ele mostra exatamente a expressão do homem
buscando para algo que está fora dele, quando na verdade está dentro. Mostra exatamente a fase que nós passamos da nossa vida. Propósito. Trocar o propósito pela proposta. A fase que nós sentimos o vazio da conquista. E a fase de querer conhecer Jesus novamente e buscá-lo. Nessa noite eu te convido a você voltar ao lugar de encontro. Essa noite não, essa manhã. Vamos lá. De manhã. Essa manhã tão maravilhosa que o Senhor está nos oferecendo. Convido a você a ficar de pé neste momento. Desça depressa, permita que o Senhor faça morada na sua casa. Zaqueu, hoje eu ficarei na sua casa. Onde que é a casa de Deus? Nosso coração. Deixa Ele fazer morada aí hoje.